que aconteceu, nós vimos a semana passada, é que na segunda viagem missionária, Paulo, Silas e Timóteo entram em Tessalonicenses, vindo de Filipos, capítulo 16, entram em Tessalonicenses, capítulo 17, em Tessalónica, aliás, capítulo 17, e pregam o Evangelho, primeiro nas sinagogas, depois em casas particulares, mas pregam o Evangelho, e durante 3 semanas eles estão a pregar o Evangelho àquelas pessoas. Mas vimos que foram expulsos. Tessalónica era uma cidade, como vimos e muito bem, era uma cidade de adoração a César, de culto a César. Portanto, alguém vir dizer que Jesus era Senhor era algo impensável. A César é Senhor, não é Jesus que é Senhor. César é o nosso Salvador, não é Jesus que é o nosso Salvador. E por isso, eles são expulsos. E alguns crentes até são levados ao tribunal como que se estavam a revoltar contra o Império. Eles são expulsos, vão até Bereia, eles perseguem-nos até Bereia, e Paulo avança. Paulo vai até Atenas, Paulo vai até Corinto, onde fica 3 anos em Corinto. Mas na sua cabeça, ele não consegue esquecer os crentes que ficaram lá. Durante 3 semanas pregou o Evangelho, mas não consegue esquecer a fragilidade que eles devem, e o sofrimento que eles devem estar a passar. Ele não os consegue tirar da cabeça, portanto envia Timóteo para ir confirmar a sua fé, para ir falar com eles. Timóteo volta para trás, vai até Tessalónica, ouve os seus problemas, ajuda-os e depois volta para dar as notícias a Paulo, para dizer como eles estavam. Então Timóteo encontra-se com Paulo em Corinto e é através dessas notícias que Paulo escreve esta carta que nós temos. Ora, estima-se que este período em que Timóteo foi para trás, viu o que é que se passava, voltou para Corinto, reuniu-se com Paulo, foi mais ou menos, sensivelmente, 3 meses. Entre 3 meses e 1 ano, mais ou menos. Imaginem o que é. Estamos a falar de uma igreja que não tem 83 anos como nós. Nós estamos a falar de uma igreja que tem 3 meses. De 3 meses a 1 ano. Uma igreja que ouviu falar do Evangelho, foi convertida pelo poder do Espírito Santo e 3 meses depois, Paulo está a escrever-lhes, a motivá-los a continuar no sofrimento que eles estão a passar. Era uma igreja muito nova. Era uma igreja que só teve esse tempo para ouvir falar Paulo e começa a perguntar-se. Começa a ter dúvidas. Será que entendemos bem aquilo que Paulo disse? Será que somos mesmo cristãos? Será que Paulo aliás, Paulo disse que Jesus voltaria. Mas espera lá, passaram 3 meses e Jesus ainda não voltou. 3 meses é muito tempo. O que é que se passa? E o que é que acontece àqueles que estão mortos ou que morreram e neste período em que Jesus ainda não veio? E como é que nós devemos viver a nossa vida? É esse tipo de perguntas que Paulo vai responder nesta carta e na segunda carta. É este tipo de perguntas que Paulo vai buscar responder, encorajando-os e motivando-os a prosseguir. No fundo, este é um discurso motivador. Este é o discurso do treinador ao intervalo. Este é o discurso em que ele reúne as tropas e dizem: vamos lá, vocês conseguem. Há sofrimento à volta. Há público que vos está a ser hostil. Há dores no corpo. Há dúvidas que assolam a vossa mente. Mas vocês conseguem ir. Vocês conseguem prosseguir. Vocês vão chegar até à meta. E Paulo vai dar as razões a isso. Aliás, ele vai falar muito de meta. Sabem qual é o subtítulo da nossa série em Tessalonicenses? Alguém sabe? Não? Vida à luz da vinda. Vida à luz da vinda. Porque é a forma como nós vivemos, que vivemos-la por causa da vinda do Senhor. E todo o capítulo que nós vamos ver na primeira carta de Tessalonicenses termina com uma referência à vinda de Jesus. Paulo não quer que eles esqueçam isso. Paulo quer que eles lembrem isso. E isso os vai ajudar a viver de acordo com aquilo que devem viver. Irmãos, esta é uma mensagem para nós também. Esta não é uma mensagem para judeus e gentios só no primeiro século, no ano 50. Esta é uma mensagem para nós hoje. Esta era uma mensagem que nós precisamos de ouvir, uma mensagem de motivação, de encorajamento para que prosseguirmos a carreira no meio do sofrimento que nós temos, no meio dos problemas que nós temos, no meio das dúvidas que nós temos. Ao ouvirmos Paulo a falar a esta igreja, nós ouvimos-lo a falar à nossa vida, para prosseguir na carreira, para prosseguir adiante, para chegar à meta. É esse o objetivo de Paulo para mim, é esse o objetivo de Paulo para cada um dos que aqui está.
conseguirmos chegar até lá. Mas para isso Paulo nos vai mostrar como ele faz isso. Então vamos ler estes primeiros 10 versículos. Estes primeiros 10 versículos, que é o primeiro capítulo todo, e vamos olhar. Enquanto lemos, imaginem-se como estes primeiros cristãos. E os cristãos que receberam, talvez numa casa particular, não tinham um edifício bonito como este, não é? Numa casa particular, com as dúvidas na sua mente. E Paulo escreve isto, e escreve estes 10 versículos. O que é que será que Paulo nos tem a dizer, dizem eles? Imaginem só, alguém dizer assim: hoje temos uma carta para ler no nosso culto. Paulo mandou-nos uma carta. Vamos ver o que ele nos tem para dizer, para responder às nossas dúvidas, encorajar a nossa fé. É isso que Paulo diz no primeiro capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, Silvano e Timóteo, ou Silas, Silvano ou Silas e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante do nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo, da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo, com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor, quando estávamos convosco. E não vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tendo-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedónia e na Acaia. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedónia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura, ou da ira vindoura. Até aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor se digne abençoar a palavra e a explicação da sua palavra aos nossos corações. Imaginem o alívio, imaginem o encorajamento destes crentes a receberem as palavras de Paulo. Paulo queria encorajá-los. Os Tessalonicenses estavam inseguros, os Tessalonicenses estavam com dúvidas, os Tessalonicenses estavam em sofrimento, e Paulo traz-lhes estas palavras de conforto e de encorajamento para prosseguirem, para conseguirem prosseguir a carreira. E aquilo que Paulo vai salientar logo de início é quem eles são, na verdade, e quais os efeitos daquilo que eles são. Quem eles são e quais os efeitos do que eles são. Estes serão os nossos dois pontos, alguns subdivididos, mas serão os nossos dois pontos. Quem eles são e quais os efeitos da conversão. O que é um cristão, no fundo, é isso que ele diz. O que é um cristão, e ele fala da conversão deles, e quais os efeitos, quais as consequências da conversão. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para os primeiros 5 versículos e ver o que é um cristão. Paulo fala da conversão dos Tessalonicenses. Como um bom treinador, Paulo começa exatamente dessa forma, a encorajá-los, a lembrá-los quem eles são. Quem eles são. Imaginem, o Braga, no intervalo, a perder 2-0. Qual é o discurso do Artur Jorge? Não, é Artur Jorge. Qual é o discurso do Artur Jorge? Vocês são guerreiros! Vocês são guerreiros! Qual é o discurso do Amorim? Vocês são leões! Qual é o discurso do Schmidt? Eu falo alemão, eu falo inglês, não consigo imitar. Mas é isso. Eles relembram que eles são. Relembra qual a natureza deles, o que é que eles verdadeiramente são. Eu lembro-me há pouco tempo, para quem gosta de futsal e acompanhou a Finalíssima. Finalíssima juntava os 4 melhores da Europa e da América do Sul. Portugal passa à final, chega até à final com a Espanha, jogo muito renhido até à final, vai aos penaltis. E o futsal tem esta característica, nós conseguimos ouvir o que o treinador diz. Conseguimos ouvir os tempos, não o intervalo, mas os tempos, aqueles momentos antes. E os momentos antes do penalti, o selecionador português, Jorge Brás, ele reúne as tropas e ele diz uma coisa muito simples, ele não diz muitas palavras, ele reúne as tropas e ele só diz assim: que orgulho! Que orgulho! Vocês são campeões do mundo!
Vocês são campeões do mundo, portanto, mostrem que são campeões do mundo. Vão para ali sabendo que são campeões do mundo. E é isso que Paulo faz. No meio das dificuldades, o que é que Paulo faz? Ele relembra quem eles são. Ele relembra que eles são cristãos. No meio dos problemas, no meio das dúvidas, Paulo não quer que eles tenham dúvidas acerca de quem eles são. E o relato que Paulo faz nestes primeiros 5 versículos é fantástico. Lembrem-se, uma igreja que tem 3 meses, entre 3 meses a 1 ano. Uma igreja recente, uma igreja que passa por sofrimentos, que passa por pressões, que passa por dúvidas. Era natural que a sua fé fosse frágil, era natural que eles fossem, que estivessem em condições bastante precárias, mas não. Paulo tem confiança na sua conversão e explica porquê. Paulo tem confiança que eles são cristãos. A minha pergunta é, tu consideras-te um cristão? O que é um cristão, na verdade? O que é um cristão? Se sim, como é que tu sabes que és cristão? Foi talvez porque pensas coisas boas, ou é porque pensas coisas boas acerca de Jesus? Jesus para ti é como um amigo. Eu até gosto de ouvir falar de Jesus. Ou porque vimos à igreja. Ou talvez porque já foste batizado. Ou porque participas do louvor, ou de qualquer outro ministério na igreja. O que é que faz de nós cristãos? O que é que traz segurança de que finalmente nós realmente somos cristãos? O que é um cristão? Talvez tu não te aches um cristão. Talvez digas, não, eu não sou cristão. Tenho a certeza que não sou. Mas o que é que tu estás a negar ser? Tu sabes definir o que é um cristão? Sabes realmente o que é um cristão? Quando o assunto é o que nos faz cristãos, parece que há muitas respostas. Eu às vezes quando falo com amigos que não são, aliás, amigos católicos romanos, eles dizem, nós os cristãos, como se eu não fosse cristão, nós os cristãos e vocês, fazem uma divisão entre eles são cristãos e os outros são outra coisa qualquer. O que é um cristão, afinal? É porque nascemos numa família chamada cristã que somos cristãos. Será que podemos ter a certeza de que somos cristãos? Como é que nós podemos esta manhã ter a certeza de que somos cristãos? E Paulo nos vai fazer isso. Paulo nos diz 2 coisas acerca do que é um cristão. Confirmando a conversão deles, nos diz 2 coisas. E nos primeiros 3 versículos ele nos diz que cristão é aquele cuja vida o demonstra. Cristão é aquele cuja vida demonstra isso. Não existem cristãos não praticantes. Não existem. Cristão é aquele cuja vida o demonstra. Não sou cristão por família. Não sou cristão porque sou batizado e depois saí da igreja. Não sou cristão nem sequer porque sou membro e venho com frequência. Não há cristão não praticante. O cristão é aquele cuja vida demonstra que existe evidências de ser cristão. Paulo começa assim desta forma, esta carta. Paulo, Silas, ou Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos seja dada. Parece uma saudação normal, natural, como Paulo faz em outras cartas, mas pode-nos escapar um pormenor do que Paulo faz aqui. Paulo, ele muda um bocadinho aquilo que faz em outras cartas. Normalmente ele diz assim, à igreja de Deus que está em Filipos, à igreja, aos santos santos em Cristo Jesus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Filipos, ou que estão em Colossos. O que Paulo aqui faz é diferente, ele troca. Não sei se conseguem ver. Ele diz, à igreja dos Tessalonicenses que está em Deus. Não é a igreja de Deus que está em Tessalónica, mas é a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus. O que Paulo quer logo de início destacar é que eles estão em Deus. Não tenham dúvidas que vocês estão em Deus. Vocês são a igreja, e a igreja é uma palavra hoje em dia religiosa, mas o grego, eclésia, era muito usado naquele tempo para o vocabulário do dia-a-dia, que quer dizer assembleia. E aquilo que Paulo está a dizer é, vocês são a assembleia, a reunião de pessoas em Tessalónica que estão em Deus. Vocês são cristãos, vocês estão em Deus. Paulo começa logo por dizer, vocês são aqueles que estão sob o governo de Deus. Paulo está a encorajá-los. Estão sob a autoridade e o governo de Deus. E por isso vocês têm graça, favor imerecido de Deus. Vocês têm paz, o shalom prometido pelos profetas de Deus. Mas como é que Paulo tem a certeza que eles estão em Deus? Como é que Paulo tem a certeza que eles são crentes? Versículo 2 e 3. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, diante do nosso Deus e Pai,
lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante ou operante, do vosso amor prestativo ou do amor do vosso trabalho, da vossa esperança bem firmada no Senhor Jesus Cristo. Paulo olha para a vida deles e vê evidências disso. Vocês são a Assembleia de Deus, a Assembleia de Tessalonicenses, que estão em Deus. Porquê? Porque eu vejo 3 coisas em vocês. Vejo fé, eu vejo amor, eu vejo esperança. 3 características que ao longo da Escritura são atribuídas a um caráter cristão. Fé, amor e esperança. Paulo usa isso muitas vezes. Paulo usa isso em Efésios, Paulo usa isso em Colossenses, Paulo usa isso aos Romanos, Paulo usa isso em 1 Coríntios 13. Talvez é aquela que nós conhecemos melhor, não é? Mas Paulo usa isso várias vezes. Até Pedro usa na sua primeira carta. O autor aos Hebreus usa. São características claras de quem é cristão. Quem é cristão manifesta uma fé, mas manifesta amor e manifesta esperança. E é isso que Paulo dá graças a Deus. Eu dou graças a Deus porque eu vejo evidências de um caráter genuíno. Essas evidências são o quê? A fé, o amor e a esperança. Fé, amor e esperança. E deixa-me dizer 2 coisas acerca destas características que vemos aqui. Primeiro, cada característica é direcionada a fora de nós. Direcionada para fora de nós. Fé é direcionada a Deus, o amor direcionado aos outros, a esperança é direcionada para o futuro, para Jesus Cristo. Não é algo somente interior. O cristão é naturalmente um crente. O cristão precisa ter fé. O cristão é naturalmente um crente. O cristão é naturalmente alguém prestativo, alguém amoroso, alguém que busca amar os outros. O cristão é alguém naturalmente esperançoso. Eu não estou a falar de um otimista, porque há pessoas mais otimistas, outros menos otimistas, são traços de personalidade. Mas é um esperançoso, olhando para o que virá em Jesus Cristo. Portanto, fé, amor e esperança são evidências de regeneração. E estão voltadas para fora. Mas a segunda coisa que eu gostaria de notar aqui é que cada um destes elementos não é só virado para fora. É um elemento produtivo. Ele não diz só a vossa fé, o vosso amor e a vossa esperança. Ele diz o quê? A vossa fé que atua, a vossa fé operante, o vosso amor prestativo, o trabalho do vosso amor e a esperança que vos traz firmeza, ou firmeza da vossa esperança, que vos traz perseverança. Ou seja, há algo desenvolvido, porque fé, amor e esperança são coisas muito abstratas. Mas Paulo diz, há evidências concretas disso. Vossa fé Paulo não nega aquilo que Tiago diz. Tiago diz, a vossa fé sem obras é morta. Paulo não nega isso. Paulo diz, a vossa fé, ela é operante. Existem obras na vossa fé. Ele diz também, há amor prestativo, há amor cuidado, o verdadeiro amor leva-nos à ação. Nós sabemos isto, não é? Eu amo muito a minha esposa, nunca faço nada por ela, é ela. Se eu não quero saber dela, mas no papel eu digo, eu amo muito a minha esposa, o que é que isso significa? Nada. É isso que Paulo está a dizer. O vosso amor opera, o vosso amor é prestativo. E a esperança verdadeira, ela olha com expectativa para o retorno de Jesus e nos ajuda hoje a ficar firmes. Hoje, porque sabemos que Jesus Cristo voltará e tudo mais desaparecerá. As dificuldades desaparecerão, as limitações físicas desaparecerão, os problemas financeiros desaparecerão, porque Jesus Cristo voltará e será vitorioso sobre tudo. Isto ajuda-nos a ser perseverantes. Esta visão é tão compreensiva, fé, amor e esperança que agem, que Calvino chamou-lhes de a breve definição do cristianismo. A breve definição do cristianismo. Portanto, Paulo tem a certeza que eles estão em Deus porque vê evidências na sua vida. Em segundo lugar, o cristão é aquele que foi eleito por Deus. Versículos 4 e 5 diz assim: irmãos amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos. Outras versões dizem eleitos. Eu não sei qual é a vossa relação com a doutrina da eleição. Não sei de todos, sei de alguns. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Há palavras como trindade e outras palavras que nós deduzimos, ou é uma doutrina bíblica, mas que nunca vai aparecendo essa mesma palavra na Escritura. Mas eleição não é uma delas. Eleição está na Bíblia. Várias vezes, desde Abraão, passando pelo Velho Testamento, passando pelo Novo Testamento, pelas cartas, está lá. Só que, ao contrário do que nos pode parecer,
a palavra eleição não está na Escritura para nos levar a discussões teológicas infrutíferas e problemas uns com os outros. A palavra eleição está na Bíblia vez após vez para nos trazer encorajamento no meio das dificuldades, firmeza no meio das dificuldades, para nos levar a falar de Jesus, ao contrário de não levar a falar de Jesus, para nos levar a mais longe, a uma santidade maior, em vez de uma apatia moral, para nos levar a uma humildade e não ao orgulho. Portanto, há um produto de nós percebermos e eles perceberem que são eleitos de Deus. É isso que Paulo quer. Irmãos, amados de Deus, vocês são eleitos por Deus. Não tenham dúvidas acerca disso. Aliás, nós vemos, e ao longo da Escritura, nenhuma outra razão nos dá para sermos eleitos por Deus a não ser o amor de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 7, diz assim: o Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu para que porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois erais menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou. Da mesma forma, Paulo une eleição e amor. Porque é que o Senhor nos elegeu? Porque nos amou. Porque é que nos ama? Porque nos elegeu. Agora, o que é que Paulo quer dizer com isso? Isto é um mistério e com ele nós devemos ficar satisfeitos. Mas se é um mistério tão grande, como é que Paulo pode ter a certeza que eles são eleitos de Deus? Ele diz: sabemos, amados de Deus, vocês são eleitos por Deus. Porque, diz ele, há uma razão, porque ele sabe. Ele diz porque, no versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Paulo pode ter a certeza, porque ele pregou o Evangelho durante 3 semanas a estes crentes e eles converteram-se. Sabem, as palavras deixaram de ser palavras e passaram a ser algo mais. Quando o Espírito Santo está a agir, quando há obra do Espírito Santo, estas palavras que eu estou aqui a dizer durante alguns minutos, elas são mais do que palavras. São palavras que tocam o coração, são palavras que ferem, são palavras que levam ao arrependimento. E talvez quase todos aqui já tenham passado por isso. Sentir que o pregador não conhece a minha vida. O pregador não sabe quem eu sou. O pregador não sabe os meus segredos. O pregador não sabe nada daquilo que eu tento esconder de toda a gente. Mas o que ele está a falar é diretamente para mim. Quem lhe contou? Eu posso-vos dizer, foi o Espírito Santo que usou aquelas palavras que eram meramente palavras para atingir o vosso coração e o meu coração. É essa forma que Paulo está a dizer. Vocês são eleitos de Deus, amados, porque o Espírito Santo atuou na vossa vida. Atuou e continua a atuar. O Espírito Santo estava a trabalhar. Paulo sabe o que ele viu acontecer em Tessalónica era somente o resultado do trabalho do Espírito Santo. Somente o resultado. Não poderia ser outra coisa. Só o Espírito Santo podia mudar mentes que estavam longe dele, mudar as afeições, mudar os desejos, mudar as palavras, mudar o coração. E Paulo está confiante que eles são de Deus, que eles são eleitos de Deus, que é uma assembleia em Deus. Não porque o Senhor o levou ao céu. Ele levou-o ao céu, abriu-lhe o livro e disse: está aqui. Estás a ver o nome deles? Está aqui. Não é isso que ele diz. Eu tenho a certeza que vocês são uma assembleia em Deus, que são eleitos de Deus e amados por Deus, porque eu vejo o Espírito Santo a trabalhar na vossa vida, transformando palavras e meramente palavras em arrependimento e fé em Jesus Cristo, e transformando a vossa vida para uma vida de fé operante, um amor altruísta e uma esperança que vos traz firmeza e perseverança. É isso que ele diz. É isso que ele diz. Portanto, como podemos saber que somos cristãos? Como podemos saber confiantemente que Deus nos escolheu e nos trouxe para Ele? Há 2 problemas que podem acontecer na igreja. Um problema é aqueles que, por causa do pecado na sua vida, que continua, quando fomos batizados, o velho homem não ficou lá, afogado. Ele veio connosco. Portanto, há o problema do pecado ainda na nossa vida. Por muito que nós odiemos o pecado, nos queiramos afastar do pecado, há um problema connosco. Todos os dias acordamos com um pecador e com pecadores. Nós temos pecado na nossa vida ainda.
Um dia o Senhor nos libertará deste corpo de maldição, fora do pecado, mas hoje ainda não foi o dia. Hoje ainda não é esse dia. Portanto, por causa da presença do pecado, há um problema de alguns na igreja de começarem a duvidar da sua fé. Duvidar se são cristãos. Duvidar se realmente são salvos. Por outro lado, há um outro problema. De pessoas de que não existem evidências do Espírito Santo atuar, a trazer arrependimento, nem fé, nem santidade na sua vida. E mesmo assim, eles são plenamente convictos de que são cristãos. Plenamente convictos que são realmente que estão em Deus. Paulo nos está aqui a mostrar como nós podemos ter a certeza disso. Como nós podemos saber se somos cristãos. Não é por causa de uma oração. Não é por causa de uma escolha que fizemos lá atrás. Embora a oração e a escolha sejam importantes. Mas é por causa do testemunho e a ação do Espírito Santo na tua vida, que te traz ao arrependimento, que te traz à fé, e que opera em ti fé, que opera em ti amor, que opera em ti uma esperança e uma perseverança e firmeza baseada na esperança que Jesus Cristo voltará um dia. Essas são qualidades. Não estamos a falar de perfeição. Alguém aqui tem uma fé perfeita? Um amor perfeito? Uma esperança que é perfeita? Não estamos a falar de perfeição em lugar algum. Mas estamos a falar de uma presença clara e evidente do Espírito Santo a trabalhar na nossa vida. É a forma como nós sabemos que somos cristãos. Agora, Paulo está a escrever isto, parece que estou a chamar a atenção. Paulo não está a chamar a atenção, Paulo está a encorajar com estas verdades. Paulo está a usar a verdade de quem eles são para os ajudar a ir mais longe, como um treinador que encoraja para ir mais longe. O objetivo de Paulo não é meramente analisar, é encorajar. Portanto, deixem-me perguntar-vos o seguinte, trocando as coisas. Quando foi a última vez que usaste de palavras encorajadoras, identificando a ação do Espírito Santo na vida do outro, para o ajudar a caminhar mais longe? Quando foi a última vez que tu disseste, irmão ou irmã, eu sei que tu és amado por Deus, eu sei que tu és escolhido por Deus, porque eu vejo o Espírito Santo a atuar na tua vida. Eu vejo o Espírito Santo a trazer arrependimento, a trazer-te fé, a operar em ti fé, amor e esperança. Quando foi a última vez que fizemos isto? Este foi o objetivo de Paulo aqui. A sua preocupação era que os cristãos perseverassem, se mantivessem firmes, vencessem as dificuldades, tirassem as dúvidas. Será que nós deveríamos ser menos uns para os outros? Somos muito rápidos, eu sei. E eu sei porque eu sou. Somos muito rápidos a identificar falhas nos outros, não é? Muito rápidos a dizer, este tem aquele feitio, este tem aquele feitio, este fez aquilo, este fez aquilo. Somos muito rápidos a dizer os defeitos uns dos outros, mas muito lentos a identificar a ação do Espírito Santo na vida de cada um. Passemos mais tempo a olhar para a vida dos outros para identificar ações do Espírito Santo, a trazer arrependimento, a trazer fé, a levá-lo mais próximo da cruz, na demonstração da fé, do amor e da esperança. E possamos usar esse conhecimento que temos para nos encorajarmos uns aos outros. Para dizer, vamos lá, às vezes há um irmão tropo que caiu, ou uma irmã que está mais tropo, é mais difícil de caminhar. O que é que nós devemos fazer? Não é empurrá-la, não é empurrá-lo, e dizer agora, desenrasca-te. Aquilo que devemos fazer é pegar no seu braço e dizer, irmão ou irmã, eu sei que tu és eleito por Deus, que tu estás em Deus, eu vejo o Espírito Santo a trabalhar na tua vida, vamos lá, está firme, ser perseverante, chega ao fim da meta. É isso que nós devemos fazer uns para os outros. Que bom que isto fosse um hábito entre nós. Que bom que fosse um hábito para nós identificarmos a graça de Deus na vida uns dos outros. Irmão, eu tenho visto uma fé em ti, maravilhosa. Tem sido uma inspiração para mim. Ver a forma como tem crescido na fé. Ver a forma como tens aprofundado as tuas convicções. Tens aprofundado a tua dependência de Deus. Tem sido um encorajamento para mim ver a fé em Jesus Cristo na tua vida. Irmão ou irmã, eu sinto que o Espírito Santo tem operado de tal forma, o teu altruísmo é um altruísmo sobrenatural. Sobrenatural. Tu deixas de comer para dar comida aos outros. Sobrenatural.
Portanto, eu louvo a Deus pela tua vida. Continua, persevera a caminhada, porque tu vais chegar lá. Oh irmão ou irmã, eu olho para a tua vida e tem sido uma inspiração ver como o Espírito Santo tem-te ajudado a perseverar nas dificuldades, nas limitações físicas. Olha, que encorajamento é. No último ano, ter ido visitar algumas vezes a nossa irmã Maria e o nosso irmão Cassiano, que hoje gozam das delícias celestiais. Mas ver a sua fé, uma fé vista, olhando para a esperança de Jesus Cristo, voltaram a os levar. Voltaram a os levar. Mas mesmo assim, isso fazia com que eles hoje estivessem firmes. Eles hoje fossem perseverantes. Que bom seria se nós tivéssemos um hábito de, como Paulo, usar estas características para nos encorajarmos uns aos outros. Por fim, Paulo não só olha para o que eles são, mas também para os efeitos da sua conversão. No restante capítulo, Paulo começa a encorajá-los. Em que tudo o que aconteceu na sua conversão também teve um efeito. E que efeito foi esse? Duas coisas eu gostaria de destacar. Nos versículos 5 ao 7 vemos o discipulado e depois do 8 ao 10 o evangelismo. Diz o versículo 5, ao final: sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tendo-vos tornado modelo para todos os crentes da Macedónia e na Acaia. A vida cristã é marcada por imitação. Imitação também. Nós olhamos para outros exemplos piedosos que nos motivam a ser eles também exemplos, a sermos nós também exemplos piedosos para outros. Motivam-nos a ir mais além. E Paulo está a dizer: vocês viram como nós procedemos? Vocês viram como nós éramos? E tornaram-se imitadores nossos e de Jesus Cristo. Naturalmente, Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então há uma progressão. Eu olho para o outro, vejo as qualidades de Jesus nele, não as dele próprio, as de Jesus. E Paulo está a dizer: vocês viram em nós, começaram-nos a imitar, e sabem o que é que aconteceu depois? Os outros crentes à volta começaram a imitar-vos a vocês. A vocês. Paulo está a dizer que o efeito da conversão foram eles quererem crescer em imitação para com os outros. Paulo está a dizer que não está a falar sobre uma conformação exterior. Não é agora, olha muito para o Paulo, se eu quero imitar o Paulo vou rapar o cabelo. Não é isso uma conformação exterior. Não é algo exterior, a forma de vestir, a forma de falar, sermos cópias uns dos outros. Não é isso que Paulo está a falar. O que ele está a falar é de características piedosas nos outros, que ele já falou algumas, quais são? Fé, amor, esperança, que atuam. E olhando para eles, nós queremos imitar isso, queremos buscar isso. E ao fazermos isso, os nossos filhos nos vão seguir. Lembram-se que nós falámos sobre evangelismo no retiro? Quais eram os maiores evangelizadores? As mães. E, sabem, os nossos filhos olham para nós. As outras pessoas olham para nós. Os nossos colegas de trabalho olham para nós. Os outros crentes olham para nós. E quanto mais nós buscarmos imitar exemplos piedosos do passado e do presente, mais nós seremos também exemplos a imitar para os outros. Quem é que nós temos imitado? Quem é aquela pessoa ou aquelas pessoas que nós dizemos: eu quero ser igual a ele? Talvez seja um empresário de sucesso. Eu quero ser como aquele empresário de sucesso. Fez tanto dinheiro, com uma ideia só, como é que é possível? Talvez seja uma celebridade, ou seja um futebolista, um cantor ou outra pessoa qualquer. Quem é que nós queremos imitar? A quem queremos imitar vai dizer muito daquilo que o nosso coração quer buscar. Nós devemos buscar exemplos piedosos a imitar. Já identificaram alguém que querem imitar? Sabe, nós temos passado algum tempo na escola dominical a falar sobre discipulado. Discipulado como um produto natural da nossa conversão. Nós queremos imitar outros e queremos discipular outros. E o que temos frisado muitas vezes é que o discipulado não acontece por acaso. Não acontece só ao domingo de manhã, neste tempo que estamos aqui, e não acontece por acaso. Exige intencionalidade, exige trabalho, exige abrirmos a nossa vida, exige abrirmos a nossa casa, exige ir tomar café de vez em quando uns com os outros, visitarmos uns aos outros, falarmos uns com os outros, dizermos assim: olha, ouviste a mensagem de domingo? O que é que te tocou na mensagem de domingo? Olha, a mim foi isto.
Ouviste ou leste alguma coisa durante esta semana que o Senhor te falou ao coração? A mim foi isto. Olha, estou a passar esta dificuldade. Portanto, ajuda-me a passar esta dificuldade com sabedoria de Deus, vinda de Deus. Isto é o discipulado. Paulo salienta que um exemplo piedoso dá lugar a outros exemplos piedosos. Digamos, é uma cadeia de discípulos. Discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem mais discípulos, que fazem outros discípulos que também fazem discípulos e que fizeram mais discípulos e que chegaram aqui, ao Silveiro. Acham que chegou aqui de outra forma? Foram discípulos que fizeram discípulos, 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 que chegaram aos sítios de onde vocês vêm. E aquilo que somos hoje chamados a fazer é mais discípulos. Somos chamados a sermos imitadores e a sermos imitados, revelando em nós características de Deus. E por fim, discipulado e também evangelismo. Nos últimos versículos, Paulo fala sobre o espalhar da fé. Diz assim: mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servires ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo falou no versículo 5 e 6, Paulo, o Evangelho chegou a vocês. Vocês creram no Evangelho. E agora a palavra soou, como um sino, não é? Que bate, e soa pela localidade à volta. É isso que aconteceu com o Evangelho ali. Soou à volta. Porque eles foram crentes, ou o resultado foi que a sua conversão foi um impacto tão grande, não só nos crentes, mas também nos descrentes. Foi um impacto nos descrentes tão grande que eles se tornaram uma máquina evangelística. Imaginem só, uma máquina evangelística. É só uma igreja com 3 meses a 1 ano que se tornou uma máquina evangelística. Porquê? Porque revelaram na sua própria vida características disso mesmo. A sua fé ficou conhecida em todo lugar e não existe indícios de que Paulo estava a exagerar. Paulo não estaria a exagerar. Paulo, falando de Tessalónica era uma cidade de um centro, não é? Falámos disso. Passava lá uma via chamada Via Ignácia, era uma autoestrada para leste. Tudo passava, para este aliás, tudo passava por lá. Comerciantes passavam por lá, tudo passava por lá. E portanto, ele fala assim, olha, as pessoas à volta, na região da Macedónia, na região da Caia, elas ouviram falar de Jesus por causa de vocês, por causa do vosso exemplo. E que exemplo foi esse? Eles falaram da forma como vocês se converteram dos ídolos, para servires ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Nós somos confrontados com aquilo que é a transformação que ocorre na vida do crente. Sabem, todos nós nascemos longe de Deus, independentemente de quem vocês são. Todos vocês nasceram longe de Deus, independentemente da família onde estão. Nasceram longe de Deus, a adorar ídolos ou a adorar a vocês mesmos, fazendo de vocês mesmos um ídolo. E a transformação foi de tal forma que eles passaram a adorar o Deus vivo e verdadeiro, a servir o Deus vivo e verdadeiro e a esperar Jesus que viria um dia. Este é o Evangelho, é o poder transformador do Evangelho. Vidas transformadas são um impacto no sítio onde estão. Se vocês falarem um bocadinho com a Daniel e com o Luís, vocês verão vidas transformadas que foram um impacto onde estão. Completamente longe de Deus, nos seus vícios e nas suas coisas, que o Senhor entrou e passaram de adorar a ídolos para adorar o Deus vivo e verdadeiro. E o testemunho deles é só um exemplo do que é o nosso testemunho, daquele que nós devemos revelar às pessoas. As pessoas lá fora devem saber que nós adorávamos outros ídolos a nós mesmos, mas agora adoramos o Deus vivo e verdadeiro e esperamos a vinda de Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Se tu não és cristão, eu quero que percebas que é isto que tu estás a ser convidado a crer. Cristãos conhecem a Deus. Cristãos são transformados por Deus. Cristãos, eles demonstram amor porque já receberam amor. Cristãos servem porque já foram servidos por Deus. Cristãos têm esperança porque olham para a cruz como a sua fonte de esperança. Eu quero encorajar-te, se tu não conheces a Deus, a ser hoje mesmo o dia em que tu conheces a Deus. E se tu não conheces a Deus, fazer perguntas a outras pessoas.
acerca de como podes conhecer a Deus. E notem que, para terminar, notem que este testemunho é um testemunho corporativo, não é só individual. Ele está a falar sobre a igreja ser um eco para todos os sítios. Deixem-me dizer-vos que o vosso testemunho individual é poderoso, mas o nosso testemunho corporativo é muito mais poderoso. Quando pessoas transformadas por Deus, numa comunidade de pessoas que se ama, que está unida, que mostra transformação, ela se revela, nós tornamos esta poderosa máquina de evangelismo onde quer que estamos. Se queremos que esta aldeia seja convertida ao Senhor, ou esta vila à volta, ou o concelho onde estamos, possa chegar aos pés do Senhor, ouvir do Evangelho, nós temos que perceber que Deus usa a igreja local para isso. Deus usa-nos a nós. Deus usa igrejas locais. Nós não queremos que as pessoas falem sobre o edifício da igreja. Nós não queremos que as pessoas falem dos eventos que temos, dos programas que temos, das pessoas que temos. Nós queremos que as pessoas falem do poder transformador do Evangelho. É isso que nós queremos. Não é isso que tu queres. Que as pessoas aqui à volta falem do poder de Deus em transformar vidas que adoravam ídolos, mas agora servem o Deus vivo e verdadeiro. Que discurso motivador, irmãos. Que discurso que motiva a igreja em Tessalónica. Para continuar, para ir mais adiante. E termino mesmo com isto. Se precisamos ou aprendemos com Paulo o que é ser verdadeiramente um cristão, portanto eu desafio-te a fazer esta pergunta hoje. Eu sou um cristão? Será que eu sou um cristão? Sabem, o inferno está dolorosamente cheio de pessoas que achavam que eram cristãos, mas na verdade não eram. Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu sou um cristão. Cristãos são aqueles que são eleitos e amados por Deus, escolhidos em Deus, estão em Deus. A sua vida revela isso, através da fé, do amor e da esperança, da obra do Espírito Santo a trazer ao arrependimento e à fé. E será que isto te descreve esta manhã? Eu espero que sim. Sinceramente espero que sim. E espero que, tal como estes novos cristãos em Tessalónica, com 3 meses a 1 ano, sejas motivado e encorajado na tua fé a seguir adiante. Eu sei que sou cristão, eu vou continuar. Mas, se isto não te identifica neste momento, se tu pensas e estás incomodado com as palavras que ouves, não abafes. Isso pode ser exatamente a obra do Espírito Santo a tornar palavras mais do que palavras na tua vida, neste momento. Portanto, talvez te queira transformar. Não abafes isso. Que o Senhor nos abençoe.